dúvida está crescendo, né? É, Não avisei, mas só falando, eu vou mandar a aula para a professora Mariana, então, se não precisa da print, eu vou mandar a aula em PDF. Acabando, eu acho que os coordenadores conseguem enviar para vocês por e-mail, que fica um material mais fácil de acessar. E aí, a pergunta bem provocativa que a gente faz no começo da nossa aula é o que define uma boa saúde intestinal. Tenho certeza que se os senhores e as senhoras estão numa aula sobre microbioma e microbiota, vocês entendem que quando eu falo de saúde intestinal, eu estou falando de algo muito mais amplo. Mas a maioria dos profissionais, quando a gente começa a falar sobre saúde intestinal, esse conceito de uma boa saúde intestinal está muito associado ao padrão evacuatório. Então, é aquele profissional que chega para mim e fala: Ilana, meu paciente vai para o consultório, se ele fala que tem um Bristol 3, que é o nosso padrão ouro, que vai ao banheiro todos os dias, que evacua normalmente, com coloração amarronzada, moldada pelo canal anal, esse paciente tem uma boa saúde intestinal, né? Nós sabemos que são muitas as perguntas que o nutricionista, que o médico, que o profissional da saúde precisa fazer para o seu paciente na primeira consulta, especialmente. Então, quem é nutricionista sabe que a gente pergunta anamnese, consumo alimentar, faz antropometria, colhe exames bioquímicos, histórico familiar, é muita coisa para questionar para o nosso paciente. E muitas vezes, quando a gente vai questionar o paciente sobre saúde intestinal, realmente a pergunta restringe-se ao padrão evacuatório. Porém, eu tenho certeza, como você já se deparou na sua prática clínica ou na pesquisa, no seu dia a dia, com um colega, com um paciente, ou até mesmo você, que vai ao banheiro diariamente, Bristol 4, mas ainda assim tem uma série de sintomas intestinais e extraintestinais. E o que é que eu quero deixar com isso de mensagem? Que a escala de Bristol é sim importantíssima, é a porta de entrada, mas que sozinha ela não vai avaliar a saúde intestinal e que muitas vezes, quando a gente fala de escala de Bristol, nós estamos olhando apenas para a ponta do iceberg. Então, olhar o padrão evacuatório e definir saúde intestinal baseado no padrão evacuatório é a ponta do iceberg. Isso porque nós estamos falando agora de uma ampla comunidade de micro-organismos que exercem inúmeras funções nesse nosso intestino e que, em condições de equilíbrio, vai entregar diversos benefícios. Eu não sou graduada há muito tempo, eu finalizei minha graduação em 2013, há 10 anos na FRN, e na época da graduação e também na época da residência, a gente não falava muito sobre microbiota e microbioma, o que é totalmente justificável, porque os estudos são muito recentes na área, e a gente falava que esse intestino ele tinha uma característica que ele era um órgão puramente digestivo e absortivo. Eu acho que essa frase fica muito na cabeça de todos. O intestino é um órgão digestivo e absortivo. E hoje nós sabemos que esse intestino vai exercer inúmeras outras funções, muito além da digestão e absorção. Quando a gente pensa que nesse intestino, especialmente no meu intestino grosso, que era mais exclusivo à questão de absorção de água, de alguns nutrientes, vai estar diretamente associado com a homeostase do nosso corpo. Será que estudar microbiota intestinal é relevante? Sem dúvida, né? Os mais de 150 colegas que estão aqui sabem o quão é importante, o quanto essa área é crescente. E que a gente está nesse processo de construção de conhecimento e por isso surgem muitas dúvidas. Quando a gente pensa em estudo da microbiota e do microbioma, nós temos os primeiros grandes resultados logo após o projeto Microbioma Humano, que sucedeu o projeto Genoma Humano. Nós estamos falando de grandes estudos saindo em 2010, 2011, 2012, e nós estamos em 2023. São 10, 12, 13 anos que para a ciência é muito pouco. Nós temos dados muito consolidados em medicina e nutrição de mais de 50 anos. E aí, se a gente fala de algo de 10 anos, já é esperado que no decorrer dessa aula nós falaremos sobre isso está em processo de construção de conhecimento, ou isso nós precisamos aprender um pouco mais, porque é uma ciência muito nova. E aí os colegas que estão trabalhando com microbiota no seu mestrado, no seu doutorado, sem dúvida, estão vendo o grande desafio que é trabalhar com essa área, porque é tudo ainda muito novo. E existe a parte boa, mas também a parte complicada de ser pioneiro, de começar a desbravar uma área. E aí, quando a gente pensa nesse impacto da microbiota intestinal
para o nosso corpo. Esse é um livro para leigos, mas bem famoso, chamado 10% Humano, em que ele fala que nós somos muito mais micro-organismos do que genes humanos. E aí, será que isso é verdade? Hoje a ciência já evoluiu com relação a alguns conceitos. Não sei se vocês já ouviram ou leram algo sobre. Nós temos 10 vezes mais número de micro-organismos do que número de células humanas. Esse conceito já caiu por terra. Hoje, quando nós falamos de número de micro-organismos que colonizam o nosso corpo e número de células humanas, essa proporção não é de 10 para 1, essa proporção é de 1 para 1. Porém, quando nós pensamos em carga genética, aí sim há uma grande desproporção. O Projeto Genoma Humano nos fala de mais de 20 mil genes, mais algo próximo a 20, 25 mil genes, 22 mil genes, enquanto o Projeto Microbioma Humano nos fala de mais de 5 milhões de genes de micro-organismos. E há uma conversa bidirecional entre genes humanos e genes de micro-organismos. Pensando, então, nessa magnitude de genes de micro-organismos muito superior aos genes humanos, já era de se esperar que sim, nós somos governados pelos nossos micro-organismos. Então, não tem mais como a gente dissociar o estudo humano sem falar de microbiota, de microbioma, de metaboloma, extremamente importante. E é uma pequena diferenciação de quando a gente fala de microbiota e de microbioma, que todos os colegas já devem até ter visto algo sobre isso, mas só lembrando que microbiota é um local específico do nosso corpo, colonizado por uma comunidade de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, protozoários, arqueias, sendo as bactérias as mais dominantes. E quando a gente fala de microbioma, aí eu falo do todo dessa comunidade de micro-organismos, somado com seu metabolismo e com sua carga genética. E é super relevante, vocês já devem ter visto isso na aula passada, estudar microbioma, estudar microbiota. Independente da área de atuação dos colegas, eu tenho certeza, como você já leu algo, já foi no congresso e viu algo sobre como o microbiota e o microbioma interferem nessa área. Desde a biodisponibilidade de nutrientes e fármacos. Hoje nós temos vários artigos falando de suplementação de alguns nutrientes, suplementação de vitamina D. O paciente pode ser maior ou menor responsivo a depender da microbiota intestinal. Fármacos indo para outro extremo, imunoterapia. Esse paciente oncológico iniciando imunoterapia pode ter respostas diferentes a depender da microbiota que esse paciente tenha. Biossíntese de vitaminas. Lá na graduação a gente aprendia que parte das vitaminas do complexo B, praticamente toda a vitamina do complexo B, necessitava ser ingerida na nossa alimentação. E de modo disruptivo, ano passado, nós tivemos alguns estudos comprovando que grande parte das vitaminas do complexo B são produzidas pela microbiota intestinal. E tantos e tantos e tantos outros benefícios que a gente passaria aqui horas falando sobre microbiota e microbioma. Recapitulando alguns pontos de importância da nossa aula, então, se nós pudéssemos sumarizar quais as principais funções dessa microbiota e desse microbioma, nós poderíamos subdividir em duas funções. Essa microbiota tem função protetora, essa microbiota tem função metabólica e essa microbiota tem função estrutural. Creio que vocês já viram isso em momentos anteriores, mas vale a pena falar dos 3 pilares que mostram como a microbiota é importante no nosso dia a dia e nas condições da regulação de saúde e doença. E essa microbiota que é tão importante, quando que será que começa a formação? Esse é um dos temas mais polêmicos na área de microbiota e microbioma. Nós temos alguns grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa do professor Elizardo, não sei se tem alguém aqui do grupo do professor que trabalha microbiota de neonatos, já vem nos mostrar a possibilidade do eixo intestino-microbiota-placenta. Mas hoje, quando a gente pensa em formação de microbioma, quais são os pontos chaves que a gente avalia? Já é possível dizer que a mudança dessa microbiota no período gestacional. Então, a mulher tem uma mudança não apenas da microbiota intestinal, mas também da microbiota vaginal.
especialmente no segundo e terceiro trimestre gestacional, e modificações da microbiota do período gestacional parecem interferir na saúde da criança. Nos últimos 5 anos, surgiram vários estudos mostrando que, a depender de como era o estilo de vida dessa mãe, de como era a microbiota materna, isso estava diretamente associado. Gente, deixa eu só apagar. Não sei se vocês estão vendo, tem um risquinho aqui. Eu não consigo apagar, mas vamos adiante. Nos últimos 5 anos, surgiram vários estudos falando que modificações em estilo de vida materno, consumo alimentar, etilismo, tabagismo, sedentarismo, atividade física e modificações em microbiota materna estavam diretamente associados com o microbiota da criança, desde recém-nascido até repercutindo em microbiota dessa criança nos primeiros 5 anos de vida e até mesmo na adolescência. Então, esses estudos, somados a tantos outros que vieram nos últimos anos, já nos lançam a possibilidade de que essa primeira grande colonização não acontece no momento do parto, como nós acreditávamos, mas que acontece já no período gestacional. Embora a gente já tenha essas evidências mostrando esse eixo intestino-microbiota-placenta, o que nós conseguimos falar à luz dos conhecimentos atuais, hoje, 9 de agosto de 2023, é que a primeira grande exposição vai acontecer no momento do parto. Então, nós podemos ter transferência de micro-organismos no período gestacional, é identificado micro-organismos placentários no mecônio, isso vários estudos já vêm demonstrando, mas a primeira grande exposição acontece no momento do parto. E aí, nós temos diferença de colonização da criança que nasce de parto cesárea para a criança que nasce de parto vaginal. Criança que nasce de parto vaginal recebe como primeira grande entrega, ou primeira grande colonização, micro-organismos provenientes da vagina da mãe, que está enriquecida de lactobacilos no terceiro trimestre gestacional. Então, parto vaginal, primeira grande colonização é de lactobacilos, enquanto que criança que nasce de parto cesárea vai receber como primeira grande entrega, primeira grande colonização, micro-organismos provenientes da pele da mãe e também micro-organismos provenientes do centro cirúrgico. Ilana, isso é determinístico, ou seja, meu filho nasceu de parto cesárea, ele terá uma microbiota prejudicada durante toda a vida? E aqui eu mostro para vocês o processo de evolução do conhecimento da microbiota intestinal. Até 2020, 2021, nós acreditávamos que a primeira grande entrega era no parto e quem nascia de parto cesárea, isso levava, reverberava durante toda a vida. E esse processo de formação de microbiota intestinal, ele acontecia nos 3 primeiros anos de vida. O que é que surgiu de novo? Em 2021, surge um grande artigo da Cell falando da trajetória de desenvolvimento da microbiota intestinal e nos mostra 2 pontos importantíssimos, que o parto não é mais determinístico, ou seja, se meu filho nasceu de parto cesárea, esse efeito do parto cesárea na microbiota intestinal pode ser cessado nos primeiros 6 meses de vida, e aí a gente já sabe qual é o efeito modulador da microbiota que vai cessar o efeito do parto cesárea nos primeiros 6 meses. Creio que todo mundo já pensou. Leite materno. Então, o aleitamento materno exclusivo é capaz de cessar o efeito desse parto cesárea. E que essa formação de microbiota intestinal, ela não vai acontecer apenas nos 2, 3 primeiros anos de vida. O que a gente achava que era uma janela é uma porta. Essa formação de microbiota intestinal, ela vai acontecer nos primeiros 5 anos de vida. Outros estudos também na área de microbiota e pediatria, como o TED Study, vem nos mostrar a mesma informação, que a formação de microbiota intestinal acontece nos primeiros 5 anos. E que essa formação de microbiota intestinal, ela vai ser dependente de múltiplos fatores. Tipo de parto, a gente já falou, mas também
aleitamento materno e aleitamento materno exclusivo cessa o tipo de parto, introdução de alimentação complementar. Então, os estudos vêm nos mostrar que a criança que inicia a alimentação complementar precocemente, nos primeiros 4 meses, não nos primeiros 6 meses, como é recomendado, tem uma microbiota que é menos saudável, que é mais mal formada. Além de alimentação complementar, uso de medicamentos, antibióticos, inibidores de bomba de prótons, antibióticos são os medicamentos mais prescritos na primeira infância, estão associados a uma pior formação de microbiota. O local onde essa criança vive, se essa criança convive com outras pessoas, se essa criança convive com animais domésticos, se essa criança se suja mesmo, hipótese da higiene, se ela vai para a terra, rola na terra, tudo isso vai atuar nesse processo de formação de microbiota intestinal. Ilana, mas por que você está aqui falando de formação de microbiota intestinal? Em uma aula que a gente está falando mais sobre nutrição, e aí a gente entende que essa aula seria mais para adulto, né? Pessoal, é importantíssimo a gente conhecer aspectos gerais que a gente já recapitulou sobre microbiota e microbioma, e é importantíssimo a gente saber sobre formação de microbiota intestinal, e esse slide vocês não esqueçam, porque ele é importantíssimo, porque a microbiota que é formada nos nossos primeiros 5 anos de vida é a mesma microbiota que vai nos acompanhar durante toda a vida. E aí, no processo de ciclos de vida dessa microbiota intestinal, o que acontece? Recapitulando, eu tenho uma microbiota que eu formei nos primeiros 5 anos, e essa minha microbiota vai permanecer estável durante toda a vida. Mais ou menos fala-se como uma impressão digital, que cada um tem a sua. Pessoal, deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp, que eu sei que eu estou atrapalhando a... Pronto, agora melhorou. Então, vamos lá, voltei. Então, essa microbiota formada nos primeiros 5 anos de vida vai nos acompanhar durante toda a vida. Se fala de uma impressão digital, mas querendo dizer que cada um tem a sua microbiota que é única, mas que vai permanecer estável durante toda a vida. Quando que essa microbiota começa a perder estabilidade? A microbiota perde estabilidade no período do envelhecimento. O nosso corpo envelhece como um todo, não apenas perda de massa muscular. Nós também temos perda de qualidade e de quantidade de micro-organismos nessa microbiota intestinal. Mas aí agora vocês talvez estejam se perguntando, Ilana, se você fala que nossa microbiota é formada nos primeiros 5 anos de vida, perfeito, e ela vai nos acompanhar durante toda a vida, por que a gente está aqui falando sobre modulação intestinal, nutrientes nessa microbiota intestinal? E aí nós falamos sobre microbiota na vida adulta, embora essa microbiota já seja formada, porque a nossa microbiota tem 2 características básicas, que é a plasticidade e a resiliência. O que é isso? Quando eu falo de plasticidade, eu falo da capacidade que a microbiota tem de ser moldada ou de ser modulada. E aí o termo modulação intestinal. Estava até procurando um plástico, mas vocês entenderam o conceito de moldar essa microbiota. E quando eu falo de resiliência, eu falo da capacidade que essa microbiota tem de voltar à sua formação original dos primeiros 5 anos de vida, quando eu paro de dar um estímulo, quando eu paro de moldar ou modular essa microbiota intestinal. E talvez vocês estejam se questionando, nossa, mas essa questão de resiliência da microbiota é um pouco injusto, né? E de forma alguma, quando a gente pensa em resiliência, a gente pensa numa forma realmente de equilíbrio, de proteção. Imagina se não houvesse resiliência, o que seria da nossa microbiota depois daquele antibiótico que você tomou nos seus primeiros 10 anos de vida, ou daquele antibiótico que você fez durante 15 dias e você nem lembra que fez. Ou o que seria da sua microbiota depois da pandemia, gente? Todo mundo ficou esses 2 anos estressado, numa situação totalmente atípica. Ou o que seria da sua microbiota depois daquela viagem que você fez
e você fugiu totalmente do seu padrão alimentar durante 1 ou 2 semanas. Então, a resiliência nada mais é do que uma forma de proteção. Em situações normais, o que nós temos? Nós temos uma microbiota formada nos primeiros anos de vida, que permanece estável, e que em uma situação de desequilíbrio ou de pulso, essa microbiota ela adquire uma conformação momentânea, mas rapidamente retorna para a sua conformação original. Mas também pode acontecer uma perda de resiliência da microbiota. E essa perda de resiliência, ela pode acontecer de forma desejável ou de forma indesejável. Quando a gente pensa em perda de resiliência de forma indesejável, um medicamento que você faz a longo prazo. O paciente chega para você no consultório, na tua pesquisa, e fala que usa inibidor de bomba de próton contínuo diariamente há 8 anos. O que você faz dia após dia perturba, modifica a sua microbiota, isso pode vencer a sua resiliência. Então, pacientes que usam medicamento de longo prazo, essa microbiota pode adquirir uma nova conformação. Ou pacientes que todos os dias, pessoas que todos os dias têm uma situação de estresse, ou, Ilana, trabalho há 10 anos em plantão e não durmo bem 3, 4 dias na semana, restrição de sono a longo prazo, modifica a sua microbiota intestinal. Isso são modificações indesejáveis dessa microbiota. E nós podemos ter as modificações desejáveis, como estratégias dietéticas, que nós vamos conversar aqui hoje, de alimentação e de suplementação, quando necessário. E aí, um ponto que a gente fala, não apenas porque somos nutricionistas, mas sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, o principal modulador dessa microbiota intestinal é a alimentação. Por que o principal modulador é a alimentação? Porque, com raras exceções, o que você faz dia após dia é alimentar-se, rotina de sono e manejo de estresse, algumas atividade física, né? Então, a alimentação, aquilo que você faz dia após dia, é o que mais modula a sua microbiota intestinal. E aqui, uma vez que a gente já tem essa microbiota formada nos primeiros 5 anos de vida, é importantíssimo nós falarmos, e vamos debater isso um pouquinho mais na frente, que estratégia para modulação intestinal voltada à modificação do microbioma é estratégia a longo prazo. Então, o paciente ou o indivíduo que faz 1 semana de dieta específica visando modulação de microbiota, não vai funcionar. A resiliência vai vencer a plasticidade, tá? E aí, um ponto muito importante que esse gráfico D nos mostra é que microbiotas mal formadas nos primeiros 5 anos de vida são microbiotas menos resilientes. E isso é um ponto negativo, porque são microbiotas muito mais suscetíveis a desequilíbrios. Tá? Então, não sei se vocês já tiveram esse questionamento, o profissional da saúde geralmente já buscou saber essas informações, mas busquem saber o que aconteceu nos primeiros 5 anos de vida para saber se sua microbiota é bem ou se sua microbiota é mal formada. E aí a gente sabe da plasticidade da resiliência, mas lembrando que o que você faz dia após dia vai ter um impacto na sua microbiota, isso é a sua plasticidade. Se isso continua diariamente, por longo prazo, a plasticidade vence a resiliência. E aqui a gente vai falar de várias estratégias de alimentação e de suplementação voltada a benefício dessa microbiota, mas nós também temos estratégias alimentares que vão piorar essa microbiota intestinal. Excessivo consumo de proteínas, excessivo consumo de gordura saturada, tudo isso contribui para uma microbiota menos saudável. Mas isso não é o que eu quero trazer de mensagem dessa figura. O que eu quero trazer de mensagem é que as estratégias que a gente vai discutir hoje de microbiota, de modulação intestinal, elas devem estar alinhadas à clínica e à estratégia de nutrição clínica do paciente. Ilana, como assim? Você tem um paciente idoso, desnutrido, nefropata, dialisando. Provavelmente, a quantidade de proteína que esse idoso precisa é uma quantidade mais alta. Mas eu estou vendo aqui, Ilana, que esse paciente ele pode ter uma desbiose por excesso de proteína.
Com certeza. Já é observado que o aumento de proteína pode levar ao aumento de proteobactéria. Isso pode levar a desequilíbrio na microbiota intestinal. E aí você vai tirar a proteína do seu idoso nefropata dialisando porque isso prejudica a microbiota? De forma alguma. Você vai pensar em estratégias adjuvantes para beneficiar essa microbiota intestinal, ainda que esse idoso necessite fazer um consumo maior de proteína. Outro caso, encontro muito paciente na Bioma For Me está em dieta cetogênica. Então, paciente neurológico, epilepsia, tinha 100 crises epiléticas por dia, e aí depois da dieta cetogênica reduziu para 20, 15 crises epiléticas por dia. Você vai tirar a cetogênica sabendo que cetogênica piora a microbiota? Mesmo pensamento, você nunca vai tirar uma dieta, você vai sempre pensar, esse paciente está em dieta cetogênica, mas o que eu posso fazer para, mesmo que ele esteja com cetogênica, eu consiga garantir uma saúde ou um mínimo equilíbrio para a microbiota intestinal. Então, essa é a ideia, esse é o nosso papel enquanto profissional, encontrar estratégias que se somem visando manter um adequado aporte para esse meu idoso, para esse meu paciente, mas que ainda assim consiga garantir um bom aporte nutricional. E é importantíssimo manter essa microbiota em equilíbrio. Isso vocês viram na aula passada, vão ver nessa aula e provavelmente vão ver em todas as outras aulas do curso. Por quê? Porque quando a gente tem uma microbiota em equilíbrio, o nosso corpo ele tem uma homeostase perfeita. Essa microbiota em equilíbrio ela é colonizada por diferentes micro-organismos, não apenas bactérias, com uma boa diversidade. Eu tenho uma camada de muco que ela é espessa o suficiente para evitar a adesão de micro-organismos. Isso pode gerar resposta imune controlada, resposta inflamatória controlada, uma barreira intestinal fortalecida, e isso tudo gera uma reação de homeostase ou de equilíbrio. Por outro lado, microbiotas em situação de desequilíbrio estão associadas com aumento de algum micro-organismo específico deletério, redução de micro-organismos benéficos, redução de diversidade. Um desequilíbrio microbiano pode gerar uma barreira intestinal enfraquecida, uma camada de muco inexistente ou pouquíssimo espesso que facilite essa proximidade, essa adesão de bactérias e micro-organismos com essa camada de proteção intestinal. Isso gera resposta imune descontrolada, isso gera hiperreatividade imune. Isso é o plano de todas as condições clínicas que a gente linka com microbiota intestinal. Então, quando a gente soma quase que uma tríade de disbiose, inflamação e permeabilidade intestinal, aí nós temos essa associação de disbiose com condições de doença. No meu doutorado, eu estudei disbiose e doença inflamatória intestinal. Mas eu tenho colegas aqui que estão assistindo que estudaram diabetes, que estudaram artrite reumatoide, que estudaram nas mais diferentes condições. Isso porque hoje sabemos que o que acontece no intestino não fica no intestino, mas repercute em órgãos distantes, via diferentes eixos. Então, temos associações de eixo intestino-cérebro, músculo, coração, pulmão, rim. E aí mostra mais uma vez a importância de manter essa microbiota em equilíbrio. E aí a gente fala muito de disbiose, né? A disbiose está associada com condições de doença, ou em algumas condições nós já temos uma causalidade, como doença inflamatória intestinal. A disbiose pode ser uma causa para doença inflamatória intestinal em indivíduos geneticamente susceptíveis. Uma certeza que eu tenho é que todo mundo já ouviu falar sobre o termo disbiose em algum momento, na academia, na prática clínica. E aí fica o questionamento, antes da gente entrar na parte de modulação, sobre o que é disbiose. Disbiose é um dos termos mais difíceis de nós resumirmos. Inclusive, nós temos um artigo bem famoso na área chamado Disbiose e seus descontentes, falando como é difícil definir essa disbiose. Mas se nós pudéssemos dar uma definição do que é disbiose, de modo bem simplista, disbiose é definido como um desequilíbrio qualitativo e ou quantitativo dessa microbiota intestinal. Esse desequilíbrio pode ser em quantidade de micro-organismos,
ou na qualidade, nas funções desses micro-organismos. Eu posso ter um desequilíbrio em composição de microbiota, bem como eu posso ter um desequilíbrio em funções de microbiota intestinal. E aí, passando muito rapidamente, porque esse material vai ficar para vocês, existem algumas formas de a gente avaliar a disbiose nessa prática clínica. Nós podemos avaliar a disbiose através da escala de Bristol, falei mal para falar bem, que é a porta de entrada para a gente avaliar a saúde intestinal. Então, teu paciente chega no consultório, Bristol 1 acha que é normal, ou Bristol 7 diariamente há anos acha que é normal, já é um sinalzinho de alerta para a gente dizer que esse paciente está com disbiose. Mas não é o único ponto. A gente lembra que é possível rastrear a disbiose por fatores de risco. Esse é um questionário não validado, ele está em processo de validação pelo nosso grupo de pesquisa, de rastreio de disbiose, e ele dá alguns pontos como alimentação, quimioterapia, ingestão hídrica, sedentarismo, estresse, quimioterapia, etilismo, tabagismo, que podem ser fatores de risco para a disbiose. E a gente soma esses questionários de fatores de risco com a avaliação de anamnese detalhada sobre sinais e sintomas, diário de hábito intestinal do paciente, exames parasitológico, coprológico e perfil genético de microbiota intestinal, quando é possível realizar, hoje no Brasil muito restrito à área de pesquisa, mas também muito associado aí, cada vez mais entrando para a nossa prática clínica. É possível avaliar a disbiose pelo nosso exame coprológico. O exame coprológico ele é um exame bem simples, bem barato, não dá muita funcionalidade desse trato gastrointestinal, mas só pontuando que no exame coprológico nós temos uma parte que é o microbiológico. E aí, para aquele nosso paciente que a gente não tem condições de fazer o sequenciamento genético de microbiota intestinal, às vezes é possível saber o funcionamento desse intestino e aí alguns indícios de disbiose através desse exame coprológico. Tá? Mas claro que isso não é o padrão ouro, mesmo que a gente fale de nutrição, eu precisava falar do exame. O exame de sequenciamento genético de microbiota intestinal hoje é o padrão ouro para avaliar desequilíbrios nessa microbiota intestinal. E por que o sequenciamento genético é o padrão ouro para a gente avaliar a disbiose? Porque, embora a clínica do paciente seja soberana e numa anamnese bem feita a gente consiga descobrir muito sobre o nosso paciente, de sinais, sintomas, fatores de risco para disbiose, por mais bem feita que seja essa clínica, você vai descobrir se seu paciente tem ou não tem disbiose. Que tipo de disbiose esse paciente tem? E aí, na pesquisa clínica, é importantíssimo saber qual disbiose esse paciente tem. Somente o sequenciamento genético vai nos oferecer. E aí, para nossa surpresa, quando nós fizemos sequenciamento genético de indivíduos saudáveis, aqui na Faculdade de Medicina da USP, nós conseguimos identificar disbiose em populações consideradas saudáveis. E por quê? Rastreando um pouco mais a fundo. Esse indivíduo que se denomina saudável, ele fala que come bem todos os dias, e quando a gente foi fazer o recordatório alimentar, ele fala o seguinte: chega no domingo, eu faço as minhas marmitinhas da semana. E eu faço 7 marmitas iguais. Todo dia come a mesma coisa. Então, mesmo no padrão saudável, se todo dia eu como a mesma coisa, eu só faço crescer o mesmo grupo de micro-organismos. Se eu só faço crescer o mesmo grupo de micro-organismos, eu tenho uma baixa diversidade de microbiota intestinal. E quando a gente fala de diversidade dessa microbiota, eu posso comparar isso a um exército. Imagina que você tem um exército e que precisa vencer uma batalha. Você necessita de pessoas com funções diferentes, com capacidades diferentes nesse exército. É exatamente o que acontece com a nossa microbiota. Quando eu tenho grupos diferentes de micro-organismos, esses grupos diferentes exercem funções diferentes. Eu tenho um grupo de micro-organismo que está associado com a produção de muco.
Eu tenho um grupo de micro-organismos que regula o pH do lumen intestinal. Eu tenho um grupo de micro-organismos que está associado à produção de neurotransmissores. Micro-organismos diferentes exercem funções diferentes. E aí, meu indivíduo saudável, que come apenas 8 alimentos, porque todo dia come a mesma coisa, pode ter disbiose por baixa diversidade. E aí ele não compreende muitas vezes alguns sinais e sintomas como uma hipersensibilidade alimentar, como recorrentes crises alérgicas, mesmo ele comendo o que ele considera saudável. Então, saber que tipo de disbiose aquela população ou aquele paciente tem, somente o exame de sequenciamento genético vai te dar essa informação. Hoje, o sequenciamento genético de microbiota intestinal é um exame super simples. Vocês viram isso no decorrer da primeira aula e provavelmente vão ver nas outras aulas. Nós avaliamos uma quantidade bem pequena de fezes, do tamanho de um grãozinho de feijão. Isso vai num tubo do tamanho de uma tampinha de marca-texto. E com essa quantidade, nós conseguimos identificar a microbiota intestinal. Por que nós avaliamos a microbiota intestinal? Por que o nome desse curso não é microbiota gástrica, ou microbiota oral, microbiota esofágica? Porque a microbiota intestinal é a mais colonizada e a mais relevante para o nosso corpo. Nós temos uma densidade de colonização de micro-organismos, desde o ambiente mais proximal, então meu estômago, um ambiente altamente ácido, não consegue garantir uma boa diversidade de micro-organismos. E que bom, porque ela não é para ter uma boa diversidade. À medida que esse intestino vai indo para a sua porção mais final, eu tenho um aumento de diversidade de colonização de micro-organismos. Então, nós avaliamos a amostra fecal, porque a amostra fecal consegue refletir o que há nessa porção mais final do intestino. E aí consegue falar sobre microbiota intestinal. E aí nós temos algumas correlações que avaliam colonoscopia e avaliação dessa porção mais final com o intestino com o exame, a amostra fecal. Creio que vocês já devem ter visto algo sobre isso. E existe uma boa correlação, sim, para avaliação de microbiota intestinal. Claro que o padrão ouro seria esse paciente fazer uma biópsia ou avaliar em loco essa microbiota, dependendo do que deseja se pesquisar, mas uma forma simples é a microbiota intestinal pelo sequenciamento genético da amostra fecal. E muito rapidamente, mostrando para vocês que esse sequenciamento genético ele pode ser feito através de um gene marcado, como o 16S para bactérias, ITS ou 18S para fungos, ou de um sequenciamento completo, que a gente chama de shotgun, ou análise de varredura, ou análise de espingarda. Isso é muito bobo, mas ou muito longe da nossa prática clínica. Quem não trabalhar com pesquisa de microbiota intestinal talvez não tenha lido algo sobre, mas é só para mostrar para vocês como que a gente faz para identificar micro-organismos ou como nós estudamos a microbiota atualmente. No Brasil, na prática clínica, o que nós mais temos hoje é a análise de gene marcado, que é a 16S, para avaliação de bactérias. Mas futuramente, aí a dificuldade da pesquisa, os estudos vêm cada vez mais falando da importância de fazer um sequenciamento genético ou um shotgun. E na prática clínica, a gente avalia mais grupos específicos como bactérias. Falando de uma forma bem simples, bem boba, a diferença entre análise de gene marcado e shotgun ou análise de varredura está no quanto você avalia dessa microbiota intestinal. Imagina que a sua microbiota é um rio. E aí você quer entender, você quer descobrir o que tem dentro desse rio. Se você quer avaliar gene marcado, você só avalia um grupo de micro-organismos. 16S é um gene constitutivo de bactérias, somente as bactérias têm. 18S é um gene constitutivo de fungos. Então, eu coloco um marcador e eu só vou pesquisar aquele grupo específico. Então, imagina que você estivesse no rio, se você quisesse avaliar o 16S, você estaria buscando bactérias, e aí você estaria com sua rede, com sua vara de pesca. Você vai,
joga sua vara nesse rio e pega um peixe. Nossa, esse peixe aqui, ele tem um marcador 16S. Ele é uma bactéria. Eu vou e guardo. Tudo que não for bactéria, você não vai conseguir identificar. E você repete esse processo milhares de vezes, que a gente chama de leituras. E o que é o shotgun, Ilana? O shotgun é tipo assim, não quero mais pegar peixe a peixe, não quero olhar só peixe, eu quero olhar peixe, eu quero olhar lula, quero olhar polvo, quero olhar plantas, quero olhar tudo que tem nesse rio. Eu vou pegar uma rede de pesca e vou puxar tudo. Esse tudo, essa análise de varredura é o shotgun. Qual que é o melhor, shotgun ou 16S? Sem dúvida, o shotgun ele é o melhor, porque a gente consegue ter a visão completa de composição e também de funcionalidade dessa microbiota intestinal. Porém, infelizmente, nós não conseguimos fazer isso hoje na prática pelo alto custo e também porque o shotgun gera tanta informação que a gente ainda não consegue trabalhar por ser uma área muito nova todas essas informações no nosso dia a dia. Mas, sem dúvida, quem trabalha com microbiota, o futuro é o shotgun. Para o nosso paciente, nós ficamos ainda muito restrito ao gene marcado e à análise 16S. E o que é que o exame de sequenciamento genético de microbiota traz para a gente? Toda a avaliação do grupo de micro-organismos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um exame 16S que avalia bactérias. Ele vai avaliar filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tudo isso vai vir fornecido no exame. O 16S para em espécie e o shotgun vai até C. Mas é claro que a gente não entrega isso para o paciente de forma toda bagunçada. Então, hoje, os exames de sequenciamento genético, não daria tempo de mostrar para vocês, mas só para dizer que existe uma ordem de organização, sendo bem redundante, do pensamento. Nós temos disbiose por filos, nós temos disbiose por gênero e nós temos disbiose por espécie. Então, o sequenciamento genético de microbiota intestinal, que é o padrão ouro, vai nos dizer as disbioses nos diferentes níveis do sequenciamento genético desse paciente. Além disso, um sequenciamento genético de microbiota intestinal permite identificar o que nós chamamos de assinatura de microbiota. E eu quis trazer para vocês, porque a gente vai falar disso lá na frente de modulação. O que é isso? Assinatura de microbiota são características compartilhadas de microbiota que indivíduos da mesma população apresentam. De uma forma mais simples, se eu tenho doença de Crohn e todos vocês têm doença de Crohn, nós moramos em locais diferentes do Brasil, nós temos alimentação diferente, estilo de vida diferente, mas se nós fizermos o nosso exame de sequenciamento genético de microbiota intestinal, provavelmente nós teremos um perfil de microbiota parecido. Isso é o que nós chamamos de assinatura. Lembra que nós falamos que condições de doença conseguem mudar a resiliência dessa microbiota? A condição de doença por regulação imunológica e conversa do sistema imune com a microbiota consegue vencer a resiliência e colocar um print, colocar uma nova roupagem nessa microbiota intestinal modulada pela doença. Então, isso é o que nós chamamos de assinatura de microbiota. E o que é que a gente deseja com estratégia de modulação intestinal? Cada vez mais tirar o paciente dessa assinatura de microbiota. Que o paciente com Crohn não se pareça com doença de Crohn. Que esse paciente com Crohn, ele tem uma microbiota mais parecida com a alimentação dele, com o estilo de vida dele, e não necessariamente com a doença, tá? Então, esses são os parâmetros que a gente avalia no exame. Tudo isso para a gente dizer que a gente fala de nutrientes, a gente fala de alimentos, mas é preciso conhecer para modular. Quando a gente fala nutrição e microbiota intestinal, é praticamente impossível você chegar para o seu paciente, você propor uma pesquisa clínica de estratégia de pré, pró, simbiótico, alimentação específica, nutracêutico específico, sem conhecer minimamente a tua população.
Isso pode ser feito através de questionário, isso pode ser feito através de sequenciamento genético, coprológico, anamnese bem feita e detalhada, mas você precisa conhecer quem que você está intervindo. Porque quando você conhece a sua população, e aí quando a gente pensa em estudos, a ideia de conhecer também é homogeneizar essa população, assim você consegue resultados mais expressivos, de uma modulação intestinal assertiva e eficaz, que garanta benefícios não apenas à saúde intestinal, mas também à saúde global. E aí, quando a gente fala de modulação intestinal, esse termo, porque talvez esteja muito instagramável, parece estar muito longe da nossa pesquisa clínica, né? Será que modulação intestinal é a nutrição do futuro, ou para os médicos é a medicina do futuro, é a nutrição, a medicina de precisão? E aí eu falo para os senhores e senhoras que isso é a nutrição e a medicina do presente e já vem sendo colocada há muito tempo na nossa prática clínica e também na nossa pesquisa. Então, a gente olha aqui artigo de 2015, já trazia os dizeres de potencial terapêutico da microbiota intestinal, oportunidades e mudanças da microbiota intestinal para doenças cardiovasculares, modulação da microbiota intestinal em pacientes com HIV, modulação da microbiota para doença cardiovascular. Então, se eu falo de modulação da microbiota intestinal, isso não é algo novo, ninguém está inventando a roda, mas são estratégias que a gente já tem muito enraizada, já tem muito embasada, inclusive em literatura científica. E aqui a gente vai aprender um pouco sobre nutrição e modulação intestinal. A gente não vai passar do nosso tempo, então não se preocupem. A ideia é lançar mais pinceladas, mais pontos principais, e é no decorrer da disciplina, quando vocês forem ver doenças cardiometabólicas, doenças específicas, aí vocês vão ver estratégias específicas para modulação intestinal dessa área. Como então que a gente modula essa microbiota intestinal? Aí, como a gente já conversou, nós precisamos conhecer quem é essa microbiota. De quem é essa microbiota também. E aí nós precisamos avaliar algumas coisas, como onde esse meu indivíduo mora, a que esse meu indivíduo está exposto, se possível, fatores genéticos, condições medicamentosas, prévias e atuais. Tudo isso eu preciso dominar. Porque vocês imaginam que a microbiota do indivíduo que mora aqui em São Paulo, que é extremamente exposto à poluição, você olha para o céu hoje, o céu está cinza. É igual a microbiota do indivíduo que mora lá em Natal, que o céu deve estar um azul maravilhoso, uma poluição bem menor? Não é igual, né, gente? Então, você precisa saber quem é o seu indivíduo, onde ele mora, quantas horas de sono ele dorme por noite, com quem ele mora, se ele convive com animais domésticos. Tudo isso você precisa saber. Se possível, você pode conhecer, você precisa conhecer a microbiota intestinal desse paciente em sua composição e função. E aí a gente tem os vários exames que nós já até pontuamos alguns, como sequenciamento genético de microbioma, mas também metabolômica fecal, exames de permeabilidade intestinal. Isso tudo fala dessa homeostase intestinal. E aí, somando, a gente vai pensar em estratégias específicas. E essas estratégias envolvem a dieta, que é a base, e essa dieta ela vai ser ajustada à quantidade e à qualidade de alimentos, de macro e micronutrientes, estratégias alimentares com prebióticos, probióticos e, se necessário, a suplementação. Nós sempre começamos a falar da dieta. Embora hoje seja muito mais comercial falar sobre pré-pró-simbióticos, e não é à toa, a indústria de suplementação movimenta bilhões de dólares anualmente, então existe sim um apelo muito grande para que o nosso paciente use pré-pró-simbiótico na forma de suplementação, mas a dieta é a base. Por quê? E a gente tem uma dificuldade muito grande quando vai fazer estudos, não sei se alguém aqui está em algum ensaio clínico randomizado de estratégia de suplementação. Que coisa difícil de fazer, gente. Nós estamos no ensaio clínico aqui de avaliar a eficácia de um probiótico para constipação funcional de mulheres que não são idosas, então mulheres com estilo de vida
relativamente saudável, com constipação funcional orientada, e a adesão é uma grande dificuldade que nós temos. Quem está em ensaios clínicos aí deve saber que a gente tem que ficar no pé, tem que ligar, o quanto é difícil. O que eu quero dizer isso? A alimentação você vai ter que fazer diariamente, como a gente já conversou. A suplementação, às vezes eu esqueço, dá sábado, dá domingo, eu viajei, esqueci de levar minha cápsula, esqueci de levar meu ômega, mas eu vou me alimentar para onde eu for. Então, a gente tem que pensar que a alimentação é sempre a base. E aí os estudos diferem um pouco sobre o impacto, a magnitude da alimentação na plasticidade dessa microbiota intestinal, mas nós temos artigos falando que a alimentação pode contribuir, pode impactar em até 53% da macroestrutura da composição dessa microbiota. Então, sem dúvida, a dieta é um dos principais moduladores. A dieta pode modular a diversidade dessa microbiota. Então, a gente já falou que a diversidade reflete a distribuição dos grupos de micro-organismos. Uma microbiota diversa é aquela que eu tenho uma boa representação, um pouquinho de cada. Quanto mais diversa, melhor mais resiliente essa microbiota e também mais especializada, mais funções essa microbiota vai exercer. Quem que vai me garantir uma boa diversidade? Fibras solúveis, fibras insolúveis, diversidade alimentar. Bactérias benéficas, como Bifidobactéria, Akkermansia mucinifera, Fecalibacterium prausnitzii, também são diretamente moduladas por alimentação. Fibras prebióticas, frutas vermelhas, fontes de vitamina B2, enquanto que bactérias não tão desejáveis quanto Filoproteobactéria e alguns cepos de bacteroides fragiles podem ser moduladas por nutracêuticos e alimentos específicos, como alimentos fontes de ômega 3 e de vitamina D. Então, a gente fala muito de alimentação mudando sinais e sintomas, mas isso muitas vezes acontece porque esses alimentos e esses nutrientes modificam a microbiota intestinal. E aí eu ouvi numa aula, um colega falou, Ilana, mas também tudo é microbiota, né? O conceito de microbiota intestinal, ele não veio para romper nenhum conceito antigo. Ele veio para complementar e até para ampliar nosso conhecimento. E a gente consegue justificar melhor alguns benefícios. Um exemplo clássico disso é o aleitamento materno. Todo mundo aqui, quando fez graduação na área da saúde, ou até de conhecimento comum, nós sabemos que o aleitamento materno é importantíssimo porque reduz a obesidade, reduz risco de alergias. Todo mundo já ouviu isso, né? Hoje, o que o conhecimento de microbiota intestinal fez? Ele expandiu porque o aleitamento materno garante tantos benefícios. Porque além de modulação imunológica, ele também contribui para a modulação de microbiota intestinal, é a nossa primeira fonte de simbiótico, de pré-biótico e de probiótico. Isso vai garantir uma microbiota intestinal mais bem formada, uma tolerância imunológica e maior condição de saúde. Então, ninguém rompeu conceitos antigos, a gente apenas aprimorou alguns conceitos já existentes e expandiu o entendimento, né? Hoje, por que a gente sabe que é tão importante, por que fibra é protetora para câncer coloretal, é fator de proteção para câncer coloretal? Aumenta a diversidade microbiana, que é protetora para câncer coloretal, aumenta a quantidade de bifidobactérias que estão associadas à nutrição dos colonócitos, e tantos outros benefícios. Então, a gente vem aí para somar forças com o que a gente já tinha de conhecimento na ciência. O que é consenso hoje sobre dieta e microbiota intestinal? O impacto negativo da dieta ocidental nessa microbiota. A dieta ocidental, que é a mais comum na população brasileira ainda, e que vem crescendo de modo alarmante. Hoje a gente tem vários estudos epidemiológicos e consensos mostrando como o consumo de alimentos ultraprocessados vem aumentando e de alimentos com mínimo processamento ou não processados in natura vem reduzindo, até pelo custo desses alimentos. Essa dieta ocidental que é tão prevalente, ela vai exercer prejuízos nessa microbiota intestinal. Já é de conhecimento que a dieta ocidental, promovendo alterações em microbiota intestinal,
é patogênese para doenças inflamatórias intestinais. Assim como é de conhecimento que uma dieta ocidental vai promover modificações na microbiota intestinal e elevar situações como resistência à insulina, doenças cardiometabólicas e tantas outras condições. Como que isso acontece? Uma dieta ocidental rica em carboidratos ultraprocessados, rica em gordura saturada, com a baixa quantidade de fibras, está associada a uma redução de produção de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, os mais estudados, acetato, propionato e butirato, são muito garantidos em alimentos com base em fibras e alimentos de origem vegetal não processados in natura, que não compõem essa minha dieta. Essa baixa quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, ela vai ter um impacto muito grande na minha microbiota intestinal. Eu tenho uma desregulação do meu pH do lume intestinal. Essa desregulação do meu pH de lume intestinal compromete a absorção de outros nutrientes importantíssimos, como o cálcio. Eu tenho a produção de metabólitos, que são produtos, e aí nesse caso metabólitos microbianos, produtos de micro-organismos indesejáveis, como o meu pecresol, como amônia, como amina, como indol. Isso tudo vai levar à sinalização desregulada do meu sistema imune. Isso pode aumentar a glicemia, isso pode aumentar a endotoxemia por aumento de LPS, isso pode aumentar a secreção de insulina. Além disso, eu tenho o aumento de TEMAL. TEMAL é um metabólito que está diretamente associado à formação de placas de ateroma e o aumento de doenças cardiometabólicas. Dieta ocidental estava associada com maior risco de infarto. Hoje a gente entende que isso passa por alteração na microbiota intestinal e o aumento na produção de TEMAL. Além disso, essa minha dieta ocidental, ela está associada com a baixa produção de muco. E aí, se eu tenho uma camada de muco muito fina, essa minha barreira intestinal fica muito exposta, isso facilita a adesão de micro-organismos e a translocação de micro-organismos, fragmentos microbianos e metabólitos para o meu ambiente extraintestinal. Isso leva a respostas sistêmicas indesejáveis nesse caso, como endotoxemia, como resistência à insulina, como síndrome metabólica. Nós temos um estudo antigo de 2012, mas a gente sempre traz nas aulas, porque é um estudo clássico, falando como essa dieta ocidental pode se associar à inflamação e à síndrome metabólica, e num curto espaço de tempo. Vocês vejam só, nesse estudo foram divididos 2 grupos, que submeteram-se à intervenção durante 1 mês. Parte dessa população, então um grupo manteve uma dieta ocidental e a outra parte dessa população manteve-se numa dieta saudável com orientação do consumo adequado de nutrientes específicos e de grupos com menor grau de processamento. O que aconteceu depois de 1 mês? Então, aí a gente não está falando de um tempo muito considerável. Logo após 1 mês, quem estava em dieta ocidental teve um aumento de 71% nos níveis séricos de lipopolissacarídeos, tá? Indicando a inflamação sistêmica. Enquanto que quem manteve-se numa dieta saudável teve redução de 31% dos níveis basais de LPS. Gente, vocês veem, quanto mais nós estudamos, mais nós vemos que o básico funciona. Essa dieta, esse estudo mostra isso. Se você mantém o seu paciente numa dieta saudável em 1 mês, e aí o problema aí é a gente manter isso para sempre estar vencendo essa minha resiliência, em 1 mês a gente já consegue ver redução de LPS nesse ambiente sistêmico, tá? Dieta rica em gordura saturada e em gordura, e se fala muito de estudos com uma quantidade de gordura superior a 40% do VET, dieta ricas em carboidratos refinados e bebidas adoçadas artificialmente, também promove essa endotoxemia, esse aumento de LPS e aumento de inflamação, porque aumentam Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria pertencente ao filo Proteobacteria, que tem por característica de algumas cepas ser invasiva e aderente. Elas invadem, aderem à mucosa intestinal, invadem e começam a lesionar
essa mucosa intestinal. E isso gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele pode gerar um processo inflamatório sistêmico, não mais intestinal. Além de mudar a composição de microbiota intestinal, dieta rica em gordura está associado ao aumento de pool de ácidos biliares. E esses ácidos biliares primários, eles podem estar modificando esse ambiente intestinal, orquestrando o aumento ou a redução de grupos de micro-organismos específicos ao modificar o pH intestinal. Tá? Porém, é importantíssimo a gente falar que ninguém come um nutriente isolado. Com raras exceções que eu tenho que fazer uma dieta com 70% de um único grupo, 80% de um único grupo, nós comemos diariamente uma combinação de macro e micronutrientes e, portanto, o efeito isolado de nutrientes sobre essa microbiota é um pouco mais difícil de ser determinado. Pensando nisso, nós temos vários estudos que mostram o impacto de nutrientes específicos e também do todo, do consumo alimentar desse indivíduo com relação a padrão alimentar ou consumo alimentar diário desse indivíduo, de grupos específicos de alimentos, sobre a microbiota intestinal. Aqui um compilado que eu deixo para vocês como material de apoio do que os estudos já reportaram nos últimos anos de nutrientes específicos como gordura, gordura saturada, álcool, fibra, baixa fibra ou alta fibra, como isso impacta a microbiota intestinal. E aí a gordura, como nós já vimos, está associado com baixa diversidade de microbiota, redução de bactérias produtoras de ácido graxo, como o butirato, enquanto que dieta com alto teor de fibra pode ser protetor contra a retocolite ulcerativa e um indivíduo que faz uso de álcool também tem um efeito deletério na microbiota pela reduzida produção de butirato. Isso acontece tanto para nutrientes quanto para aditivos alimentares. E tudo isso tem um impacto no sistema imune. Então, quando a gente pensa em nutrientes específicos, em padrão alimentar, hoje baseado nesse impacto sobre a microbiota intestinal, nós já sabemos que um padrão ocidental, que uma dieta mediterrânea, uma dieta plant-based, isso vai interferir em parâmetros imunológicos que estão associados à patogênese, à gravidade e ao tratamento de condições de doenças. Mas o que será melhor, dietas de longo prazo ou nutrientes isolados? Né? Eu acho que vocês já sabem a resposta, porque nós já conversamos sobre isso. Mas esse artigo da Nature 2019, ele vem meio que carimbar, que dá a sua opinião sobre isso, que é o que a gente tem como consenso. Nós temos vários estudos de nutrientes únicos, carnitina, BCAA, gordura saturada, ômega 3, ômega 6, curcumina. E quando a gente vai avaliar esses estudos de nutrientes isolados, muitos deles encontram efeitos contraditórios e limitados, exceto quando é um alimento extremamente impactante nessa microbiota intestinal, ou os estudos não conseguem fazer uma conexão muito próxima de interação de nutrientes, e isso não mede o efeito sinérgico da alimentação na microbiota intestinal, mais uma vez porque a gente não come o alimento isolado, mas um prato de comida com pelo menos 50 nutrientes ali. Isso mostra que as pesquisas voltadas para nutrientes isolados apresentam uma eficácia um pouco limitada, a gente sabe o quanto difícil é avaliar o todo, mas quando comparada à alimentação geral. Buscando entender melhor o que era mais importante, se era a dieta a longo prazo, nutrientes específicos e a relação de microbiota e inflamação, esse artigo publicado na Gut em 2021, ele investigou a relação entre 173 fatores dietéticos e a microbiota de mais de 1.000 indivíduos. Quem trabalha com microbiota sabe que os nossos N's aqui são bem complicados, que é um estudo muito caro. Você olha, esse estudo fez 1.425 indivíduos, dividido em 4 grupos. Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, intestino irritável e população em geral. Após avaliar 173 grupos de mais de 1.000 indivíduos, o que é que eles identificaram? Eles basearam-se nesses grupos, é importante falar que eles basearam-se na escolha desses grupos,
sobre estudos prévios. Então, o que é que estava impactando em microbiota e inflamação? Então, carboidratos, frutas, alimentos fermentados, cereais, vinho, peixes. Então, a escolha dos mais de 170 grupos alimentares não foi à toa, mas foi em tudo que já modificava essa microbiota em estudos prévios. E o que é que eles encontraram? Que nutrientes específicos eles estavam associados com micro-organismos específicos. Então, por exemplo, nós temos aqui a associação de Faecalibacterium prausnitii e de Roseburia, bactérias benéficas, produtoras de butiato, Faecalibacterium e Roseburia, probióticos de próxima geração, e a gente via correlações inversas ou diretas com vinho, com vegetais, com nuts, com legumes, com peixes, mas que quando a gente colocava isso num grande modelo, a gente perdia essa representatividade. E aí, esse estudo que é tão relevante para a gente, ele vem nos trazer uma mensagem, que quando eu penso em modulação de microbiota intestinal, visando reduzir efeito inflamatório, visando modulação a longo prazo, a dieta a longo prazo é mais eficaz em reduzir efeitos inflamatórios e modular essa microbiota. E aí, quando ele pensa em grupos específicos, a gente estudou num grupo enorme, num estudo extremamente rebuscado, para identificar o que nós já imaginávamos, né? E que bom que esse estudo validou isso. Que dietas enriquecidas em vegetais, leguminosas, grãos, nozes e peixes, maior ingestão de alimentos vegetais em comparação a alimentos animais, estão associados à modulação de microbiota intestinal e redução de inflamação. Que alimentos integrais, quando presentes na alimentação cotidiana do paciente, aumentam a capacidade anti-inflamatória por sinergia da microbiota intestinal, bem como alimentos ricos em ômega 3, quando inseridos no cotidiano dessa população, também foi capaz de modular beneficamente essa microbiota intestinal e reduzir inflamação. Então, isso nos dá um caminho muito bom, mostrando que o básico funciona, que quando a gente faz uma dieta adequada, que não está nenhum protocolo específico, mas chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Se a gente abre o Guia Alimentar, a gente vai ver que se orienta a consumir 250 gramas de frutas, legumes, verduras, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, consumir peixes tantas vezes por semana, e isso melhora a nossa microbiota intestinal, né? Visando entender o padrão alimentar, modificando essa microbiota intestinal, esse outro estudo avaliou mais de 2.000 pacientes, 2.200 pacientes de primeiro grau de doença de Crohn. Sabe-se que a microbiota de doença de Crohn é muito modificada, de pacientes de primeiro grau também, e são pacientes mais inflamados. Quando a gente faz a calprotectina fecal de pacientes, de indivíduos de primeiro grau de doença de Crohn, a gente observa um aumento de calprotectina. E aí, o que é que esse estudo avaliou? Se 3 perfis dietéticos, que ele chamou de um padrão convencional, um padrão saudável e um padrão mediterrâneo, se isso estava associado com inflamação intestinal. E aí, o que é que eles conseguiram observar? Os indivíduos, parentes de primeiro grau de doença de Crohn, que faziam o padrão alimentar mediterrâneo, versus o não mediterrâneo tradicional ocidental, foram os que apresentaram menor calprotectina fecal, menor inflamação intestinal. E esse efeito, dieta e inflamação, aconteceu quando a gente mediu o todo, tá? E não quando a gente mediu itens alimentares exclusivos. Isso mostra que padrões alimentares a longo prazo e não alimentos específicos vão se relacionar com inflamação intestinal subclínica. Hoje, a maior parte dos estudos, se nós pudéssemos definir quais são os 2 padrões alimentares mais estudados que beneficiam o microbiota intestinal, aí nós estaremos falando da dieta mediterrânea e da dieta plant-based. Essas dietas, esses padrões alimentares de longo prazo, estão associados ao aumento de riqueza e diversidade dessa microbiota. Lembrando do nosso exército, uma microbiota rica é um exército com mais soldados e diversos, soldados mais especializados. Então, dieta mediterrânea, dieta plant-based, alimentos com pouquíssimo, 0 grau de processamento,
Uma variedade alimentar muito grande de frutas, legumes e verduras se associa com diversidade adequada de microbiota. Redução de proteobactéria, isso porque eu tenho muitas vezes a priorização de alimentos ricos, fontes de proteína de origem vegetal, e enriquecimento de micro-organismos produtores de butirato, como Bifidobacterium e Roseburia. Tá? Por que essa dieta também beneficia mais a minha microbiota intestinal, a plant-based e a dieta mediterrânea? Porque são dietas com a quantidade menor de aditivos. Hoje nós sabemos o quanto está além dos nutrientes e que a gente não enxerga no nosso prato. Então, quando a gente vê a quantidade de aditivos que está nos rótulos dos alimentos, sejam eles emulsificantes, corantes, adoçantes, isso tudo tem um impacto na microbiota intestinal. Esse estudo da Microorganisms de 2022, ele mediu o impacto dos aditivos na microbiota intestinal. E o que é que ele conseguiu ver na maioria dos estudos? Que os aditivos estão associados à redução de diversidade microbiana e que essa alteração em microbiota intestinal também associa-se à disfunção de barreira intestinal. Eu tenho um dano à minha barreira intestinal, e olha aqui meu aspartame polêmico esses dias, né? Tem um dano à minha barreira intestinal e um aumento de permeabilidade intestinal, além de ter uma redução de ácidos graxos de cadeia curta, quando eu penso no CMC, e uma redução da minha produção de muco. Se a gente olhar um pouco mais abaixo, a resposta disso é inflamação intestinal e um maior risco para inflamação sistêmica. E, além disso, essas dietas mediterrâneas e plant-based priorizam alimentos com a quantidade menor de agrotóxicos. E quando a gente pensa nos agrotóxicos, a gente passaria uma aula inteira falando sobre o impacto negativo que os agrotóxicos levam à microbiota intestinal. E sabendo, né, pensando na nossa realidade no Brasil, o quanto nós estamos expostos a agrotóxicos e anualmente o quanto de agrotóxicos são aprovados para uso e quantidades cada vez maiores sendo aceitadas nos alimentos. Então, você não consumiu o alimento rico em proteína, você não consumiu gordura saturada, você consumiu lá suas frutas, legumes e verduras e você está com proteobactéria que é pró-inflamatória aumentada. Por que sua proteobactéria que é pró-inflamatória está aumentada? Porque você está utilizando organoclorado, organofosforado, glifosato, que é muito utilizado e acaba reduzindo bifidobactéria adolescentes, lactobacilos, probióticos benéficos e aumentando alguns grupos de proteobactérias, salmonella e clostridium, que não é proteo, é firmicutes, mas que tem algumas espécies extremamente patogênicas, como Clostridium difficile. Então, veja só como é difícil a nossa vida na modulação intestinal. A gente tem que olhar para macronutriente, para micronutriente, para padrão alimentar e também o que não está visível no prato. Aditivos, emulsificantes, corantes, agrotóxicos e metais pesados. Uma vez que a gente tenha cada vez mais águas contaminadas e alimentos sendo irrigados com metais pesados. E os metais pesados, eles têm a capacidade de reduzir lactobacilos, que são benéficos, reduzir bifidobactéria e levar a desequilíbrios na microbiota intestinal. Aumentando aqui bilófila, que é pró-inflamatória, aumentando delta-proteobactéria e aumentando aqui pseudomonas. Então, é difícil a nossa vida na modulação intestinal, né? Que estratégias as dietas mediterrâneas e plant-based também vão beneficiar essa microbiota intestinal? São dietas à base de fibras, além de ter baixo grau de processamento, são dietas à base de fibras. A gente lembra que nem toda fibra é um pré-biótico. Para uma fibra ser considerada pré-biótica, ela precisa ter alegação de enriquecimento de um micro-organismo específico. Eu posso ter a minha fibra dietética, não é pré-biótica, mas confere benefício. E essas fibras têm inúmeros benefícios à saúde intestinal, como aumento de fermentação, aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, melhora de eixo intestino-cérebro por regulação de permeabilidade intestinal e tantos benefícios. Quando a gente pensa muito em fibra, a gente pensa muito em motilidade, né? Ah, o meu indivíduo está constipado, ou o meu indivíduo está com padrão diarreico. A gente vai ajustar uma fibra solúvel, uma fibra insolúvel, pensando em motilidade intestinal.
A fibra é importantíssima para a motilidade, e a gente tem isso bem mostrado nessa nossa figura, com a formação fecal e retenção de água, mas a gente pode ter efeitos muito importantes daquela fibra que você coloca no dia a dia do paciente, com relação à imunomodulação, com relação à absorção de nutrientes importantes como cálcio, via regulação do pH luminal, com relação à inibição de patógenos. Então, fibra adequada na dieta, e isso depende da faixa etária, da condição clínica do paciente, é uma estratégia usual que a gente faz no dia a dia que vai melhorar essa microbiota. Além disso, a gente pode utilizar de outras estratégias de modulação e de outros grupos alimentares visando microbiota intestinal. Um deles são os alimentos fermentados. A gente lembra que ninguém está criando a roda quando a gente pensa em alimentos fermentados, embora exista um boom muito grande de alimentos fermentados, de alegação de saúde nos últimos anos. Nós temos muitos grupos, o grupo do pessoal da UFPB estuda muito alimentos fermentados, processos de fermentação, inclusive, que não estejam associados a alimentos lácteos, mas muito associados a algumas frutas específicas. E o processo de fermentação, todo mundo já sabe que confere não apenas valor nutricional e qualidade organoléptica, mas também confere benefícios à saúde intestinal. Um dos maiores estudos que avaliou o benefício de alimentos fermentados na saúde intestinal é o American Gut Project. Esse estudo, inicialmente com mais de 6.000 participantes, buscou entender nos Estados Unidos se quem tinha o consumo de alimentos fermentados tinha uma microbiota mais benéfica, mais funcional. E o que é que ele identificou? Que aqueles pacientes, aqueles indivíduos que consumiam alimentos fermentados à base de plantas, por exemplo, kimchi, kombucha, tempê, miso, pelo menos uma vez por semana, tinha uma microbiota mais diversa, com melhor composição, e também tinha uma microbiota mais funcional. Essa microbiota tinha uma metabolômica mais funcional, com a produção de alguns ácidos que garantiam saúde intestinal. No Brasil, nós temos 2 alimentos fermentados que vêm sendo amplamente comercializados ou doados, mas muito comum na nossa prática clínica, que é o kefir e o kombucha, creio que todos os senhores já conhecem. Hoje, quando a gente vai para grandes estudos de ensaio clínico, de meta-análise com kefir, com kombucha, nós ainda não conseguimos fechar uma quantidade de dose, tempo e população específica. Então, eu vou ter que fazer 100 ml de kombucha por 7 dias para garantir melhora da hemoglobina glicada do meu paciente. A gente não tem ainda esse estudo, assim como a gente não tem para muitas áreas. Isso não quer dizer que kefir ou kombucha ou alimentos fermentados à base de plantas sejam ruins. Isso quer dizer que nós estamos num processo de construção do conhecimento e que essa área é muito nova e que hoje nós não conseguimos ainda definir um tempo, dose para muitos fermentados. Mas que em breve, esperamos aqui com a evolução da ciência, que a gente já consiga ter algumas recomendações. E, claro, a gente precisa ter também algum consenso de quando não usar. Hoje a gente não indica alimentos fermentados em neutropenia e a gente também não indica em condições específicas, gestantes, e temos alguns cuidados com relação à dose e tempo, porque a gente encontra muitos indivíduos substituindo a água pelo kombucha ou utilizando alimentos como kefir com propriedades que vão muito além da saúde intestinal, em uma alegação de superalimentos, e a gente sabe que um alimento único não é capaz de combater uma doença, ou de curar um câncer, ou de garantir a cura de uma doença, como os pacientes esperam, né? Nós também podemos utilizar os prebióticos, seja da dieta, seja da suplementação. Quando a gente pensa em prebióticos, e aí vocês vão ver associado a diferentes condições de saúde e doença, o uso de prebióticos, nós falamos do substrato, que beneficia essa microbiota intestinal por aumentar seletivamente os micro-organismos hospedeiros. Os prebióticos mais estudados são os prebióticos convencionais, que são as fibras prebióticas. Nós estamos falando aí de fruto-oligosacarídeo, galacto-oligosacarídeo, polidextrose, inulina. E aí, quando a gente vai ver os benefícios dos prebióticos na microbiota intestinal, mais uma vez, isso vai muito além do intestino.
meu prebiótico tem uma fermentação seletiva para micro-organismos. Isso é o que diferencia a minha fibra prebiótica de uma fibra dietética, a fermentação seletiva, e a partir daí o efeito é praticamente sistêmico. Eu tenho um prebiótico que aumenta ácidos graxos, que modula zonulina, claudina ou cludina, que reduz pH e favorece a absorção de cálcio, que tem um benefício na regulação do sistema imune, com aumento de células NK e de atividade fagocitária. E eu posso ter esse meu prebiótico agindo lá no meu eixo intestino-cérebro, melhorando saciedade desse meu indivíduo, modulando alguns hormônios, e eu também posso ter um efeito de benefício de redução de alergias. Então, os benefícios dos prebióticos são inúmeros. Inclusive, o próprio consenso de pré-pró-simbiótico, e aqui esquematizado numa figurinha, ele dá quando a gente pode utilizar FOS, inulina, para diferentes condições clínicas, e a gente vem pesquisando isso muito aqui no Brasil. O grupo do professor Antônio Campos, não sei se alguém aqui está no grupo, fala muito do uso de prebióticos, de probióticos em pacientes cirúrgicos, cirúrgicos oncológicos. A gente vê muito em arritmias cardíacas, então a gente tem muitos estudos com prebióticos já acontecendo e fibras prebióticas. Qual o problema desses prebióticos? E aqui eu trouxe só, não se atentem ao qual é o estudo, quem é a população, quero que vocês vejam tempo e dose. Existe uma dose ideal para recomendação, né? Hoje a gente tem aí estudos diferentes, com doses extremamente variáveis, com um prebiótico sozinho, com prebióticos combinados. Isso dá um pouco de nó na nossa cabeça, né? E aí, o que a gente pode dizer é que a maior parte dos estudos concentra-se numa dose próxima a 5 gramas por dia, e 2, 3, 5 gramas por dia, e os estudos também falam que uma dose menor de prebiótico do que 1 grama por dia, possivelmente em adultos, não exerce efeito simbiótico quando utilizado junto com o probiótico. Então, doses acima de 2 gramas, de 3 gramas por dia são o que a gente mais vê. É também difícil quantificar a quantidade de prebiótico nos alimentos, porque a gente não tem essa quantidade de fibras prebióticas na taco, na POF, na tucunduva. A gente tem estudos isolados e a quantidade de prebiótico depende da variedade, tempo de colheita, de estocagem desse alimento, de inúmeros fatores. E aqui só uma brincadeira, falando que se eu quero consumir 4,5 gramas de inulina, eu precisaria consumir 15 dentes de alho. Não é bem assim. A gente sabe que dá para consumir diferentes probióticos em diferentes alimentos, mas às vezes a gente nem sabe se está consumindo a quantidade de fibras prebióticas adequadas diariamente, porque a gente não tem isso tão bem explicitado em uma tabela. E a maior parte dos estudos, como dito, ficam próximas a 5 gramas por dia. 2, 3, 5 gramas por dia. Mas precisamos dizer que os prebióticos podem gerar efeitos adversos quando a gente fala de fibras prebióticas. Isso porque aquele processo de fermentação seletiva gera efeitos colaterais. E o principal dele é o aumento da produção de gases. Por tal motivo, é importantíssimo saber se o seu paciente, se a sua população vai se beneficiar de fibra prebiótica e escolher o tipo e a dose correta. Além disso, alguns estudos vêm mostrando que quando a gente mistura diferentes prebióticos, a gente tem uma melhor tolerância. Isso porque fibras prebióticas são fermentadas em locais diferentes nesse cólon e em velocidades diferentes. E aí, quando a gente faz essa combinação, eu tenho uma melhor tolerância e menor efeito adverso. Mas aquele indivíduo que não consegue consumir fibra prebiótica, a gente pode utilizar os prebióticos além das fibras. E o novo consenso de pré-prossimbiótico já nos traz ômega 3, fitoquímicos, polifenóis como prebióticos. E isso aumenta muito a nossa possibilidade de atuação. Quando nós pensamos que existem mais de 20 mil polifenóis, e aqui no Brasil, independente da sua região, eu tenho certeza, como você já está pensando num polifenol, num fitoquímico. Eu sou do Rio Grande do Norte, então, caju, cajá, umbu, tamarindo, a gente tem muita fruta, muito nutriente, tem fitoquímico que pode beneficiar esse indivíduo. A gente já sabia de efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos, e hoje a gente entende que esses efeitos são baseados em modulação de microbiota.
aí amplia muito a nossa possibilidade de atuação, né? Quando a gente pensa em polifenóis, a gente ainda não tem uma tabela ou um consenso de pré-prossimbióticos falando sobre uma dose específica de benefício à saúde intestinal. Quando a gente compara diferentes populações, a gente vê que a população asiática consome a quantidade bem maior do que a população brasileira, população asiática riquíssima em especiarias nessa dieta. Mas nós temos um artigo de 2019, baseado em diferentes populações, que ele quantifica o que seria uma ingestão moderada ou adequada de polifenóis. E ele fala que uma ingestão adequada de polifenóis, isso, claro, a gente não pode generalizar para todas as idades, sobre os indivíduos, mas numa recomendação geral, uma quantidade adequada ficaria próxima a 500 miligramas por dia de polifenóis. E aí, quando a gente fala das frutas, legumes e verduras no dia de consumir 3 frutas de cores diferentes, a gente está falando de adequar também esse consumo de polifenóis. Os polifenóis têm um papel importantíssimo, além de regular microbiota intestinal, de regular permeabilidade intestinal. E aqui essa figura está clarinha, até no artigo mesmo, mas é possível ver que quando a gente adiciona um polifenol numa dieta, eu aumento a camada de muco. E por que que isso acontece? Por que que o meu polifenol modula a minha permeabilidade intestinal? Porque polifenol modula a quermância mucinífera. Hoje é de conhecimento que polifenóis fitoquímicos, resveratrol da uva, elagitaninas, quercetina, estão associadas à modulação de microbiota intestinal, criando pressão seletiva para o aumento de Akkermansia. E a Akkermansia é uma bactéria que vem sendo muito estudada, é um probiótico já, e vem sendo muito estudada na prática clínica, a melhora de diabetes, redução de hemoglobina glicada, redução de glicemia e redução de peso. Até colocada como microbiota do magro, não sei se você já leu esse termo, mas a Akkermansia é muito estudada com relação à perda de peso. Tá? E quando a gente pensa nos outros pré-bióticos, a gente está falando aqui do ômega 3, nós já sabíamos do papel do ômega 3 para benefício à saúde, em doenças cardiometabólicas, doenças neurológicas, e hoje a gente entende que esse ômega 3 vai exercer benefício a essa microbiota intestinal por benefício à saúde por modulação dessa microbiota intestinal. O que é que o ômega 3 é capaz de fazer? Ele é capaz de converter um ambiente disbiótico em um ambiente de eubiose ou normobiose. Ômega 3 é capaz de reduzir proteobactéria, que são bactérias pró-inflamatórias, e reduzir endotoxemia e inflamação. Ao mesmo tempo que o ômega 3, em doses específicas, de 1 a 2 gramas dia, é capaz de aumentar bactérias produtoras de butirato, como Coprococcus, Roseburia e Bifidobacterium, e aumentando o butirato, eu tenho um efeito anti-inflamatório. Então, o paciente não consome fibras pré-bióticas, não consome polifenóis, mas consome ômega 3, ele está modulando o microbiota intestinal. Embora a maior parte dos estudos fale de um range de 500 miligramas até 3,5 gramas dia de ômega 3 para a modulação de microbiota, nós temos aí parte dos estudos concentrando-se na dose de 1 a 2 gramas dia, que é a dose que a gente já faz para a nossa população em outras condições clínicas. Tá? E aqui esse artigo, eu deixo para vocês, ele fala do impacto do ômega 3 na microbiota. É preciso dizer que muitos artigos ainda voltando para o modelo experimental, mas aqui em gestantes, esse artigo já mostra uma modulação benéfica do ômega 3. Além de garantir esse benefício à saúde intestinal, quando eu penso em ômega 3 modulando essa microbiota, eu penso em eixo intestino-cérebro. O ômega 3 ele é muito estudado para a modulação do eixo intestino-cérebro e melhora de transtornos do humor e depressão. Isso porque, ao aumentar bactérias produtoras de butirato, ao fortalecer minha barreira intestinal, o meu ômega 3 regula esse meu eixo intestino-cérebro e exerce benefícios no humor, na ansiedade e na depressão. Fantástico, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente estudar.
além de prebióticos e probióticos, fibras prebióticas e probióticos, como fitoquímicos, infinidade de fitoquímicos, polifenóis e ômega 3. Glutamina não é prebiótico, é uma dúvida que sempre surge, não é prebiótico, mas está muito associada à permeabilidade intestinal. Nós sabemos da dificuldade de fazer glutamina, paciente de UTI, paciente oncológico, né? E aí a gente tem sempre que estar alinhado com a prática clínica. Mas pensando em saúde intestinal, se o paciente tem indicação de fazer glutamina, visando melhora de saúde intestinal, a maior parte dos estudos concentram-se em dose entre 5 e 10 gramas dia. Isso quem diz não é Ilana, é a própria Gut. Nós temos um artigo que fala de leak gut, mecanismos, implicações clínicas e como modular esse leak gut. E aí já se fala de glutamina enteral, glutamina oral, melhorando essa permeabilidade intestinal, tá? Claro que a gente tem que saber quem é o nosso paciente. Existem várias contraindicações da glutamina, mas se o paciente tiver indicação, necessitar melhorar a barreira intestinal, a glutamina é uma boa estratégia. E aí a gente vai caminhando para o final da nossa aula, a gente já falou do substrato, agora a gente vai falar do próprio micro-organismo benéfico. Vocês vão ver muito probiótico nas diferentes condições clínicas. Se eu falo de probiótico, está aqui meu micro-organismo segurando seu manifesto de nós não somos todos ruins. Pelo contrário, probióticos são micro-organismos com características benéficas, que, quando selecionado estritamente, confere benefício à saúde do hospedeiro. Para um probiótico ser considerado um probiótico, ele tem que ter garantia de segurança, funcionalidade e utilidade. E esse probiótico, ele tem benefícios gerais nessa microbiota intestinal. Então, por que os probióticos vêm sendo tão estudados e são os queridinhos do momento para muitas áreas? Os probióticos, eles garantem saúde intestinal ao competir com patógenos, ao atuar como antibióticos naturais, estão produzindo defensinas e bactericinas, ao regular a produção de muco e garantir uma barreira intestinal íntegra, e, por consequência, garantir uma resposta imunoinflamatória adequada, uma resposta imune controlada, uma adequada produção fagocitária de células NK e garantir um equilíbrio dessa saúde intestinal. Hoje nós temos muitos probióticos utilizados na prática clínica, a nomenclatura já mudou, mas a gente acaba conhecendo a nomenclatura mais antiga. A maior parte deles bactérias, mas probióticos não são apenas bactérias. A gente tem, por exemplo, Saccharomyces, uma levedura, probiótico muito estudado. E como a gente vai falar de probiótico relacionado a cada condição de doença, não daria tempo eu falar para vocês de cada uma, mas para probióticos, o que eu queria trazer de mensagem? Que probiótico tem nome, sobrenome e RG. Essas três amigas são 3 Bifidobacterium lactis, e elas não são iguais, vocês estão vendo que elas têm carinhas diferentes. Por quê? Porque uma é o Bifidobacterium, que é o nome, lactis é o sobrenome, mas ela é o B420. A outra é o HN019 e a outra é o BL04. Vocês vejam que SRG, que a gente chama de linhagem ou cepa, modificou a função do probiótico? Isso porque, além dos benefícios gerais, os probióticos também têm benefícios específicos. E esses benefícios específicos, quem vai garantir é a linhagem ou cepa. É o mesmo pensamento que a gente tinha da cepa do Covid. Lembra quando a variante Delta, a alfa, uma dá dor de cabeça, a outra dá mais coriza, sintomas diferentes para cepas diferentes? É o mesmo pensamento. Linhagens ou cepas diferentes aqui trazem benefícios diferentes. HN019 é o probiótico mais estudado no mundo para constipação, enquanto que o B420 aumenta a quermância e é muito estudado para obesidade. São coisas totalmente diferentes. E na prática clínica, a gente já vê linhagem ou cepa nos óculos. Isso porque nós tivemos uma regulamentação da Anvisa, a Anvisa já exige para os próximos anos que o rótulo dos produtos tenha a linhagem ou cepa. Nos estudos com probióticos, cada vez mais a gente vai ver a linhagem a cepa sendo utilizada. Hoje, quem está começando um ensaio clínico com probiótico vai saber o que eu estou falando, a gente precisa dizer qual é a linhagem ou cepa.
A dificuldade que nós temos de estudos antigos é que eles não trazem, a maior parte deles não trazem linhagem cepa, e eu não sei qual é o Bifidobacterium lactis que garantiu aquele benefício. Por exemplo, quando a gente pensa em cepas específicas, o BL04, que é aquele outro Bifidobacterium lactis que nós vimos, tem efeito psicobiótico, tem efeito no eixo intestino-cérebro, enquanto o meu B420 e o meu HN019 não têm efeito no eixo intestino-cérebro, mas em outras funções benéficas para o meu corpo. Então, conhecer a cepa ou linhagem é importantíssimo. E quando a gente pensa na combinação pré e probiótico, a gente tem os simbióticos. Muitos grupos brasileiros já estudam simbióticos, a gente tem conhecimento nos eventos que nós vamos, nos congressos, é muito bacana o estudo de simbiótico. Isso porque quando a gente pensa em simbiótico, muitos estudos trazem que quando eu somo o pré e o probiótico, eu tenho um efeito que é potencializado, e isso pode garantir mais benefícios ao nosso paciente ou à nossa população. Na prática clínica e também na pesquisa, nós temos muitas dificuldades ainda com relação ao uso de pró e de simbióticos. Múltiplas cepas ou cepa única? Sachê ou cápsula? Quais contraindicações? Quais doses? Por quanto tempo? Quando utilizar? Quando não utilizar? Posso utilizar com todos os pacientes? São muitas dúvidas que permeiam a nossa prática clínica. Isso porque é uma área muito nova. Quando a gente pensa, inclusive, em consenso, são poucos os consensos de nutrição que favorecem o uso de simbióticos e probióticos. O guideline europeu de doença inflamatória intestinal é um deles. Eles indicam o probiótico para indução ou manutenção de remissão da retocolite ulcerativa, mas não indicam para a doença de Crohn. Então, a gente tem aí uma indicação parcial para a doença inflamatória voltado para retocolite ulcerativa. E para outras condições clínicas, aí a gente tem muita negativa. UTI, saiu o consenso da Braskem de UTI semana passada, consenso europeu de oncologia, vários consensos que a gente lê falam que não há dados suficientes para recomendar probióticos na prática clínica. Por que isso acontece? Né? É um pouco frustrante a gente vir aqui falar de nutriente, falar de nutracêutico, pré-pró-simbiótico, e quando a gente vai para as diretrizes não tem essa recomendação. Porque os estudos são muito heterogêneos, estamos aqui para isso, fazendo ciência e buscando cada vez mais homogeneizar essa população com relação à idade, sintomas gastrointestinais, tratamento específico, subtipo de doenças. Amostras são pequenas até o momento para garantir uma recomendação mais robusta, falta indicador a longo prazo para essas intervenções e falta escassez, mostrando e a escassez de estudos mostra o efeito da intervenção de muitos pré, pró e simbióticos. Na prática, o que a gente pode fazer? Suplementação guiada por sequenciamento genético, quando possível, ou baseado em estudos robustos, conhecer a realidade do nosso paciente e atentar-se ao princípio da não maleficência. Se a gente não vai garantir um benefício para o nosso paciente, não há por que a gente induzir um dano ou induzir um risco de estar acrescentando uma estratégia quando a gente já viu aqui que a alimentação, que a base da alimentação é tão importante. E aqui, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês o que a gente tem de mais moderno, digamos, na área, que é a modulação intestinal guiada por sequenciamento genético. E que o negócio realmente funciona. Eu não passei 2 horas conversando com vocês aqui para não funcionar, gente. Realmente funciona. Essa é uma paciente minha de 49 anos. Essa paciente, ela fez o exame de sequenciamento de microbiota. Ela estava com queixa de inflamação no intestino. A princípio, ela suspeitava de retocolite ulcerativa. Depois de um tempo, fechou realmente para retocolite. Vinha com Bristol 5, evacuando 4 vezes ao dia, com irregularidade no padrão evacuatório e uma série de sintomas intestinais extras e gastrointestinais e extraintestinais. Primeiro exame de sequenciamento de microbiota dessa paciente, peguei essa paciente com todas as minhas bactérias benéficas reduzidas, então a Akkermansia, minha bactéria produtora lá, regulando minha produção de muco de 0,01%,
uma Fecaliprausnitzia baixa também, minha produtora de butirato, Bifidobacterium bem baixa, de 0,05%, uma quantidade de Prevotella maior do que a gente imaginava, Prevotella, e nesse caso era Prevotella copri, e aí a gente sabe que quantidades mais altas de Prevotella copri estão associadas à indução de expressão de interleucina 6, que é pró-inflamatória, e uma diversidade reduzida. Então, peguei essa paciente com a disbiose no exame de sequenciamento, alguns sinais de disbiose bem claros, né? Autobacteroidetes, redução de diversidade, aquermância e bactérias produtoras de butirato. O que é que eu fiz para essa paciente? Mudei dieta dessa paciente toda, incluí algumas fibras conforme tolerância, prebióticos, solúveis e insolúveis, incluí vários polifenóis nessa dieta, incluí alimentos fontes de vitamina B2 para modular Fecalibacterium prausnitzii, entrei com a suplementação probiótica personalizada para a paciente, tá? Lembrando que probiótico é a cereja do bolo, nem sempre a gente precisa fazer, e vocês vejam aí que cada um com a sua cepa, porque as cepas também se associam no sequenciamento genético à redução ou aumento de grupos específicos. Então, para a minha paciente, e também há sintomas que precisava regularizar trânsito intestinal, HN019, lactobacillus plantarum para reduzir inflamação, lactobacillus reuteri 1E1, o Bebifino, o BB06, então entrei com toda estratégia de modulação probiótica, e entrei com nutracêuticos, com ômega 3 para aumentar a bifidobactéria 1 grama por dia, e com vitamina D 1000 I por dia durante 4 semanas. Tá? Além disso, adicionei uma combinação de inulina, goma-guá e góis, 5 gramas por dia durante 4 semanas para essa paciente. O paciente me retorna depois de um tempo, o que a gente observa? Uma maior regulação de proporção de firmicutes bacteroidetes. Ainda não conseguimos adequar a Quermansia mucinifera nesse processo, mas já conseguimos adequar a diversidade de microbiota intestinal. Então, temos mais grupos especializados e conseguimos adequar Fecalibacterium prausnitzii. Também, Prevotella, que estava em 33%, conseguimos reduzir 10% nessa Prevotella, deixando essa microbiota mais equilibrada, mais funcional. Quando eu comparo o primeiro e o segundo exame de microbiota da paciente, o que é que eu fiquei mais feliz? Eu melhorei marcadores de assinatura de microbiota para retocolite. Eu melhorei diversidade, eu melhorei Fecalibacterium prausnitzii, eu melhorei Bifidobacterium e eu reduzi Prevotella. Então, eu deixei essa microbiota com a carinha da alimentação, do estilo de vida da paciente, e não mais com a carinha da retocolite ulcerativa, tá? Olhando, então, para o futuro, a gente tem muita coisa ainda para desbravar sobre nutrientes, nutrição, nutracêuticos, suplementação pré-pró-simbióticos e modulação intestinal. Fala-se que o futuro não será mais pré-pró-simbióticos. Olha aqui a gente estudando isso, mas fala-se que no futuro será eu saber o que eu preciso e eu vou ter um booster, uma combinação de todos os micro-organismos personalizados que eu preciso. Será? Né? Mas até lá, quando a gente não chega nesse cenário ideal, a gente precisa identificar dose, tempos de pré-pró-simbióticos, nutracêuticos, e cada vez mais estudar, saber dose, tempo, e entender e trabalhar melhor o papel da modulação intestinal nas novas modalidades de tratamento ou na manutenção de saúde. Na dúvida, né, a gente busca a literatura, cuidado com os modismos, está super em alta, indicar probiótico, o nosso paciente não necessariamente vai precisar, a gente viu que a alimentação é a base, conheça a realidade do seu paciente, os produtos disponíveis, lembre que nós somos responsáveis pela saúde intestinal do nosso paciente, que ninguém faz nada sozinho, então o trabalho multiprofissional é essencial. E aí, para finalizar mesmo, agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com colegas das universidades. Fico totalmente disponível para conversar sobre saúde intestinal, sobre microbiota. Eu estudo isso todos os dias, como eu falei para quem estava no comecinho. Então, eu trabalho em uma empresa de sequenciamento genético de microbiota e trabalho com microbiota aqui na Faculdade de Medicina da USP. Esse é meu Instagram, esse é meu e-mail, quem quiser conversar comigo, tirar dúvida, ver um micro-organismo específico, ver a possibilidade de fazer sequenciamento genético do seu mestrado, do seu doutorado, só me mandar mensagem, a gente marca uma conversa.
e a gente tenta se ajudar. Nós somos uma área muito nova e a gente precisa publicar mais aqui no Brasil, a gente precisa somar forças. E esse é meu livro, acabou de sair, foi lançado semana passada. Quem tiver na Braskem vai estar no Congresso da Braskem, no lançamento. E já está no site da editora Rubio, está muito, muito bom fazer a propaganda. Quem quiser comprar está lá no site. E muito, muito obrigada, gente. Temos pouquinho tempo, mas eu consigo ficar. Quem conseguir ficar também, a gente fica disponível para perguntas. Muito bom, Ilana. Maravilhosa a sua aula. Os comentários agora no final são só de parabéns, né? Mas tivemos sim muitas dúvidas. Eu acho que o tempo até é insuficiente. Mas como você deixou abertura para o contato pelo seu e-mail ou pelo Instagram, eu acho que isso torna o processo muito mais simples. Eu tentei organizar por blocos aqui as questões, e o pessoal, quem fez pergunta, eu tentei organizar, caso, né, a gente não consiga contemplá-las, que a gente depois entre em contato com a Ilana, enfim, a gente fazer o melhor. Bom, Ilana, inicialmente surgiram bastante perguntas sobre a utilização de antibióticos ou até mesmo a polifarmácia nos idosos, né? Como que a gente pode, então, ter uma melhor estratégia na composição da microbiota, por exemplo, em idosos com uso de polifarmácia, e também aí a questão da plasticidade e resiliência na utilização de antibióticos, né? Como que fica aí a microbiota nesse contexto? Perfeito, Mariana. Esse ano saiu um grande estudo que foi apresentado no Ganepam, falando do impacto do antibiótico na microbiota. Anteriormente, e aí como a microbiota muda, né? Anteriormente a gente falava que esse antibiótico mudava a microbiota por até um mês. E aí saiu um estudo falando que o uso de antibiótico pode modificar essa microbiota, alterar essa plasticidade de modo não benéfico por 6 meses. E existe um aumento exponencial, quanto mais antibiótico você escalona, quanto mais grupos de antibiótico você faz, maior o dano à sua microbiota, pior o tempo de recuperação dessa microbiota intestinal. Então, realmente o impacto é muito grande. Quando a gente fala de inibidor de bomba de próton, que parece menos inofensivo, também há prejuízos muito importantes. Os inibidores de bomba de próton, eles alteram o pH do trato gastrointestinal, deslocam o pH mais ácido para a parte mais final desse intestino. Isso acaba aumentando proteobactéria e reduzindo o bifidobactéria. Então, a gente tem um sequenciamento de microbiota de um paciente que fazia inibidor de bomba de próton a longo prazo, chegou para a gente com 80% de proteobactéria, gente. O máximo é 5. Então, modifica muito a microbiota intestinal. Na literatura, a gente tem parte dos artigos falando contra e outros falando de resistência microbiana e outros falando a favor de fazer antibiótico probiótico junto com antibiótico. A gente pode fugir dessa polêmica modulando essa microbiota intestinal com nutracêuticos, com fibras prebióticas, com polifenóis fitoquímicos, quando os pacientes fazem as duas estratégias, né? E aí, polifarmácia, o que eu poderia indicar na prática? Se você tem um idoso com polifarmácia, e aí no envelhecimento a gente também espera redução de bifidobactéria e aumento de proteobactéria, esse paciente, com certeza, esse idoso vai se beneficiar de uma quantidade maior de fibras prebióticas, de uma alimentação mais diversificada e de ômega 3. A gente tem vários estudos falando que, se possível, né, fazer essas estratégias, porque isso vai garantir aquilo, né, uma busca por uma microbiota mais equilibrada, ainda que com aquela polifarmácia. Na prática não é tão fácil, mas a gente tenta ver como dá para organizar. Muito bom. Teve muitas perguntas sobre prebióticos, probióticos, mas a gente vai ter algumas aulas que são específicas. Então, eu vou dar prioridade para a gente tentar discutir com a Ilana as questões sobre consumo de alimentos, que também surgiu, sabe, Ilana? A Rafaela, na UNB, trouxe a pergunta se existem já estudos que mostram diferenças da resposta microbiota quando há o consumo de alimentos orgânicos, né? Versus Muito. aqueles que são produzidos da forma convencional como agrotóxicos. Se a gente pensar nas frutas e hortaliças, por exemplo. Rafaela, eu não tenho conhecimento, eu posso pesquisar, não tenho conhecimento de estudo comparando. Seria fantástico isso, né? Você pegar uma mesma população e talvez a dificuldade desse estudo seria controlar o todo de estilo de vida, de alimentação desse paciente.
Mas eu vou mandar para vocês, junto com essa aula, vou mandar para a professora uma aula que eu tenho bem simples de agrotóxicos e microbiota. Então, provavelmente, se fizerem esse estudo, vão identificar diferenças. Se alguém souber de algum estudo parecido com esse, acho que é uma ideia fantástica, porque hoje nós temos muito estudo falando como agrotóxicos, especialmente glifosato, e como metais pesados impactam nessa microbiota intestinal, que é algo que a gente não se preocupa muito, né? A gente foca muito no macro, micronutriente, e não se preocupa muito com o que a gente não vê lá no nosso prato. Então, deve dar resultado sim, deve dar diferença, porque agrotóxico modifica muito essa microbiota de modo negativo. E as outras duas perguntas, uma é sobre um pouco dessa perspectiva da dieta mais baseada aí nas carnes, né, carnívoras com baixo consumo de carboidrato, né, de que forma elas seriam prejudiciais à microbiota. E a outra, que vai nesse mesmo sentido, seriam aquelas dietas baseadas aí nas plantas, em que a gente geralmente vai estourar, né, os valores de fibra, né? E aí o que você acha do efeito da modulação na microbiota dessas duas perspectivas de dieta? Quando a gente vê as dietas que têm uma quantidade maior de proteína e de gordura, essas dietas realmente têm um efeito indesejável na microbiota intestinal. E aí isso é muito polêmico, porque quando a gente coloca, o pessoal fala, mas existem vários tipos de gordura, sem dúvida. Muitos estudos não quantificam esse tipo de gordura, mas eles acabam falando de quantidades aí de gordura e de proteína superior a 40, 50, 60% do VET. Quando, quando a gente vê essas dietas high fat, high protein, que tem uma quantidade maior de gordura e de proteína, realmente há prejuízo na microbiota. Há prejuízo especialmente porque são dietas que têm uma menor diversidade de nutrientes, de polifenóis, de fitoquímicos, isso reduz diversidade microbiana. Então, isso não tem muito o que argumentar. Causa prejuízo, inclusive nós temos estudos falando do tempo que isso já modifica a microbiota, então tem um estudo falando que dieta cetogênica já consegue modular essa microbiota a partir de 3 dias, sequenciar a microbiota do paciente que iniciou cetogênica hoje, e aí em 3 dias a gente já vê modificações na microbiota intestinal, e aí o que a gente vai fazer é entrar com estratégias de alimentação ou de suplementação, tentando manter essa microbiota mais equilibrada o possível. Então, se o teu paciente come uma quantidade menor de carboidrato, e aí você vai precisar de algum substrato para essa barreira intestinal, para a produção de ácidos graxos de cadeia curta, você vai precisar de alguma estratégia, ou de suplementação de polifenóis, ou de colocar algum grupo específico em poucas quantidades, uma fibra em poucas quantidades, você vai precisar. Hoje, quando a gente pensa em padrão alimentar, os dois padrões mais associados realmente são plant-based e mediterrâneo. E aí a mediterrânea não é o alimento específico, né? Quando já tentou se avaliar alimentos específicos da dieta mediterrânea e não é o mesmo resultado. É o efeito sinérgico, a combinação de alimentos da Mediterrânea, que dá esse efeito benéfico à microbiota intestinal. Às vezes, quando a gente tem um paciente que só consome isso, consome a quantidade maior de fibras, a gente observa alguns sintomas gastrointestinais por aumento de fermentação, mas é um perfil de microbiota mais funcional, tá? Mas, e aí isso daria pauta para longa conversa, a gente também pode ter disbiose por aumento de bactérias benéficas, por aumento de micro-organismos benéficos. Então, uma microbiota equilibrada é aquela com a quantidade ideal de micro-organismos na quantidade ideal. Por que eu estou dizendo isso? Existem algumas dietas que podem aumentar muito a quantidade de bifidobactéria ou de Akkermansia. E a Akkermansia mucinífera em excesso está associado a uma permeabilidade intestinal, porque a capacidade da Akkermansia de degradar muco supera a capacidade das células caliciformes de produzirem muco. Então, é muito complexo isso para a gente conversar nesse pouquinho tempo, mas a gente precisa realmente ajustar quantidades, porque quando eu ultrapasso a dose de um grupo específico ou de um nutracêutico específico, eu posso gerar desbiose por aumento de micro-organismos benéficos. E é a desbiose mais difícil da gente manejar na prática clínica, quando a gente tem aumento de micro-organismos benéficos, porque a gente
sabe muito bem o que fazer para aumentar o benéfico, mas para reduzir é um pouquinho mais difícil de modular. Essa foi até uma questão do Vinícius, assim, que eu tinha escolhido para a gente fechar, porque as outras sobre sequenciamento, sobre testes, que eu acho que o pessoal pode entrar em contato com você, até, Perfeito. né, pela sua relação profissional. Que é a respeito do que a gente entende como uma proporção de gêneros de uma microbiota que seria saudável, né? Assim, ou tudo que a gente. Quando é que a gente vai falar sobre desbiose, né? Qual é o nosso padrão de comparação? Acho que essa questão do Vinícius fecha também um pouco desse É, seu comentário. perfeito. Vinícius, hoje a gente não tem ainda um grande estudo brasileiro, a gente tem até essa vontade de fazer. Nós já temos mais de 6.000 pacientes sequenciados na empresa que eu trabalho, em parceria com a USP e outras instituições. E a gente tem essa vontade de saber qual o perfil de microbiota da população brasileira para fazer um padrão nosso. Enquanto a gente não tem esse padrão nosso, a gente se baseia muito em literatura científica, de populações com um perfil parecido com o nosso, então americano, europeu, e eles já falam de percentuais específicos para micro-organismos específicos. Então, a quermância de 1 a 5%, Fecalibacterium prausnitii de 5 a 12%, bacteroides até 25%. Então, a gente já tem ponto de corte para micro-organismos específicos. E aí, existem vários tipos de desbiose, como você falou, porque a gente pode ter desequilíbrios a nível de filos, desproporção entre filos, aumento de um filo pró-inflamatório, desequilíbrio de gêneros e espécies. São muitos tipos. E uma coisa que a literatura também fala muito é que não existe só um tipo de eubiose. O indivíduo saudável não é só aquele com aquela carinha. Eu posso ter vários tipos de microbiota que sejam funcionais e esse indivíduo seja saudável. Então, até definir qual é a microbiota ideal é um pouco difícil. Qual é a microbiota ideal para aquele paciente que faz aquela atividade física, que tem aquele consumo alimentar? É muito desafiador. Por isso que a gente precisa de mais gente que estude microbiota para a gente ter mais respostas sobre a área. Muito bom. Ilana, muito obrigada mais uma vez. Queria te agradecer. Sem dúvida alguma, foi uma aula de muita inspiração, né, para os nossos alunos, estudiosos do tema, para nós, cientistas também, já formados, com interesse também na área. Pessoal, também agradeço a presença de todos. A gravação vai ser disponibilizada pelo pessoal que organiza a disciplina, do fórum, né, que tem nos integrado, e também assim que a Ilana disponibilizar os slides e os materiais, eu compartilho com vocês. Tá, joia? Muito obrigada, um ótimo restinho de semana para todos e todas. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau!